atendendo a pedidos das pessoas que já assistiram a alguma das minhas gravações anteriores, estou intitulando esse tema de hoje uma frase que cunhou muito alguns dos discursos de Jorge Lacerda, que já citei, e que fazem referência ao estudo da minha tese doutoral, que vocês, querendo, podem acessar pelo link da descrição desse vídeo esse livro, Jorge Lacerda, Uma Luminosa Mensagem de Cultura, que estou disponibilizando em meio digital. E dizia ele, de nada valem as nações perante a história se não souberem legar à posteridade uma luminosa mensagem de cultura. Dessa forma, Jorge Lacerda alerta esses desvios produzidos pela falta de coerência, o divórcio entre a ação e a inteligência. Ação no sentido da ação humana, seja individual ou coletiva, que esteja norteada pelos valores e princípios das virtudes, o faz o bem e evita o mal, o senso de justiça, o respeito, a responsabilidade, enfim, buscar o bem e afastar-se do mal. E o respeito à razão e à liberdade. Por isso, conforme já vimos em outra gravação, em vídeo que fiz, mostro a necessidade de que uma cultura ela se baseie, se fundamente nesses princípios de respeito da dignidade humana, por um lado, respeite a vida, respeite a razão, portanto, as suas instituições, a sua educação, as suas leis estejam fundamentadas no exercício da razão, da inteligência e a defesa da liberdade, que são valores fundamentais da dignidade humana. E aponta Jorge Lacerda, como no estudo que fiz no doutorado, a necessidade do cultivo dos valores éticos, a fim de dirigir o progresso tecnológico e a ação política entendida como a difusão ou implantação ou a defesa do bem comum na vida da sociedade. E, sinteticamente, apresentou uma formulação que, para mim, me deu muita luz e ajuda a interpretar muitas das coisas que estão ocorrendo na atualidade. Então, apresentou uma formulação vinculando o desenvolvimento cultural e a cultura entendida como paideia, como humanitas, como aquela fundamentação do que o ser humano deve ser para ser o melhor, de que busque o melhor exemplar, o melhor modelo de si próprio, respeitando as virtudes, respeitando a dignidade humana. E dizia que vinculando o desenvolvimento cultural com a fortaleza das nações, isto é, uma cultura bem fundamentada no uso da inteligência, da razão e respeito à liberdade e o cultivo da dignidade do ser humano, acaba decorrendo disso a fortaleza individual e a fortaleza coletiva das criações humanas dentro das nações. Então, fortalece a vida da nação, porquanto esta se verifica pelo grau de compartilhamento de valores éticos, de ideais, da qualidade das criações do espírito humano, essa qualidade das criações do espírito humano que se plasma em cada realidade, nos nossos edifícios, na nossa educação, nas nossas leis, no respeito à dignidade da vida humana pela medicina, pelo uso e métodos adequados e respeitando a dignidade humana, a moradia, a vida dentro das cidades, o trânsito, e assim podemos expandir de um leque tremendo, enorme, de a implantação de valores morais, valores éticos que permeiam as realidades que são criadas pela techné, pela ação humana na construção da realidade temporal, da realidade que está à nossa volta. E no caso Jorge Lacerda fala de
desses valores éticos, ideais, que ele chama valores do espírito, e em contraposição a simplesmente a busca de um progresso técnico à margem daquilo que é o respeito ao ser humano, respeito à vida humana. Então, essas criações do espírito, respeitando os valores, de forma sintética, nos levam a ter uma nação, enfim, uma coletividade que eleva a alma do ser humano à sua condição de dignidade. A formulação que ele utilizou, que parece assim bastante sintética, diz o seguinte: a história nos ensina que as forças materiais das nações também se nutrem das resistências do espírito forjadas pela cultura. Aqui a cultura, tá? Esse cultivo daqueles valores da humanidade, o respeito à dignidade humana, o respeito à inteligência e à razão, o uso da razão e a liberdade, cultivando o bem comum. E diz, então, forjadas pela cultura, mercê das quais o seu poder de sobrevivência tem superado o impacto das catástrofes. Continuava ele, de nada valem as nações perante a história se não souberem legar à posteridade uma luminosa mensagem de cultura. A luminosa mensagem de cultura vinha a ser o compartilhamento e a vivência desses valores fundamentais da vida humana. Alguns dos discursos do Jorge Lacerda refletem o papel social da cultura, porquanto pontua ele. E aqui repito como nós começamos: de nada valem as nações perante a história se não souberem legar à posteridade uma luminosa mensagem de cultura. Refere-se ele ao gênio criador, por exemplo, dos artistas, por exemplo, na sabedoria dos seus políticos. Que tudo isso, sabendo aplicar no dia a dia da sociedade, por um lado, o literato, o educador, o artista, vai traduzir na educação da sensibilidade das pessoas, das gerações, aqueles valores mais fundamentais, aprender a reagir com inteligência emocional, fundada em valores como o respeito, como da dignidade humana. E todas essas coisas que estão tocando a alma e o mais fundo dos povos, como é a pobreza, como é a agressão, como é a droga, tudo isso fará parte vai se traduzir em ações concretas, procurando sanar, procurando educar, procurando diminuir os efeitos nocivos no seio da sociedade que nós estamos vendo no dia a dia. E são exatamente todas essas pessoas que, nutridas por esses valores do espírito, como diz Jorge Lacerda, que vão ter a capacidade ou a possibilidade de, pouco a pouco, porque não transformaremos a realidade de vez, e nem é esse o objetivo, porque cada geração, nova geração, precisa aprender esses valores, aplicá-los e vivenciá-los no seio da sua própria família, nas suas empresas, no seu ambiente de trabalho, na sua cidade e assim por diante. Mas com certeza cada um de nós podemos vivenciar esses valores a modo de pequenas ondas concêntricas, como uma pequena pedra cai numa piscina, vai formando ondas. E essas ondas são as ondas de influência de um professor, enfim, de um gari, de um educador, de uma pessoa ligada ao campo da gestão política das cidades. Cada uma dessas ações fundadas nos valores fundamentais da vida humana e também nas virtudes vão ter um poder de irradiação ao longo dos anos muitíssimo grande. Vão sendo transformadas e podem expressar
cada uma dessas profissões no ambiente da nossa sociedade através da sintaxe, o seu modo de vivência como se fosse uma música que tem uma partitura, e essa partitura são os princípios, valores, são as ideias que nutrem essa cultura. E essa cultura pode ser melhor ou pode ser pior, se vai se afastando desses valores perenes que são as virtudes, as qualidades humanas, como o senso de justiça, o respeito, a responsabilidade e valorização da dignidade da vida humana. Eu recomendo vivamente para aqueles que já estão vendo essa sequência de vídeos a leitura do livro de minha autoria, que eu indico aqui na descrição desse vídeo, com o título Jorge Lacerda, Uma Luminosa Mensagem de Cultura, que está disponível em meio digital. E outro vídeo que coloco também aqui na descrição, a modo de playlist, sobre a cultura.